não teve quórum para essa reunião de setembro. Não tem ninguém lá. Nessa reunião de setembro. Essa ata é dessa última reunião que aconteceu agora em novembro. E ela reforça a apresentação. É assim, doutor. Em setembro, nós vamos fazer a apresentação. Houve um esforço geral do Conselho. Todas as bancadas. Porque o Conselho não é só entidades de fora. É tudo. É poder público, trabalhadores. Isso é bom estar claro. Né? Foi feito um esforço para tentar fazer a apresentação como diz a lei. Tem que ser apresentado para o pleno do Conselho. Né? Só que antes era feito por essa comissão. Então, desde o dia 17, a gente tentou fazer essa apresentação. Só que aí, por problemas do gestor, do secretário executivo, do conselho das outras bancadas, não conseguiu. Só que a lei diz, tem que ser apresentado. Aí, não se conseguiu, dia 25 veio o técnico aqui, ficou esperando, ninguém apareceu. Por quê? Porque tinha problema, mas já tinha sido avisado que ninguém ia aparecer. Né? Mas tinha que estar sendo apresentado. Na outra semana seguinte, foi apresentado na Câmara Municipal. Aí algumas pessoas participaram. Só que veio o Tribunal de Contas e falou assim, ó, vocês têm que estar apresentando para o Conselho. Né? E aí, na reunião passada, foi feita a apresentação seguindo a orientação do Tribunal de Contas. É isso. E aí, é a ata que estão lendo. Frente ao que o Tribunal de Contas fez, foi apresentado. Deu para entender? Então, é isso. Esse é o resumo. O problema é o seguinte, como é essa ata eu vou ter que aprovar ou não, sabe? Eu acho que dizer que foi feita uma aprovação em que não havia nenhum membro do Conselho e nós estamos aprovando, a gente queria isso. A gente houve um esforço, eu queria colocar aí que houve um esforço. Doutor Walter, de todos responder, fazer a apresentação. deixaríamos acontecer uma coisa dessa? Não é isso, eu acho o seguinte, li um trechinho que fala do Conselho, os membros do Conselho, não finalzinho. Foi perguntado para os conselheiros se tinham mais alguma dúvida. Não, antes, quando disse que havia uma reunião das presenças, estava dizendo assim, não havia nenhum membro. É no começo. Mas é a data do dia 25. Deu parágrafo. Mas não está. É que não está dividido por parágrafo, né? Está uma coisa meio Não, se só. você corrigir isso, porque se ele disser que não tinha nenhum membro do Conselho, Eu acho a que gente está tem que mentindo. especificar a data e a hora desse momento. Posso tentar? Falando de Então, vários assuntos aí. posso tentar? Então, acontece o seguinte, nessa ata de novembro, realizada aqui nessa sala, com a presença de vários conselheiros que já foram elencados e visitantes. Nessa ata, nessa reunião foi dito, eles passaram a seguinte informação. A informação que foi agendada para o dia 25 de setembro, lá atrás, uma reunião, né? Porém, nenhum representante do Conselho estava presente. Pela sua observação, eu mudei. Eu sugiro que mude-se para nenhum representante da mesa diretora do Conselho estava presente. Porque, doutor, se refere a setembro. Agora, essa reunião de novembro aconteceu, nós temos a gravação, os colegas estiveram presentes, tem uma ata, e realmente eles fizeram uma apresentação das contas. Não foi esse conselho aqui presente, esses conselhos presentes em novembro, não aprovaram. Eles apenas foi apresentado para esse conselho. E ficou claro nas palavras aqui do doutor André, que ele disse o seguinte, que não foram aprovados. Ele é bastante decisivo quando ele explica que não houve a aprovação, né? Então, essa ata, né, eu acho que nisso que foi colocado está correto, sabe? A reunião ocorreu, a apresentação foi feita, né? A única observação foi essa, de que eu tive a oportunidade, e o senhor Milton foi bastante receptivo, está havendo uma certa confusão. Nós temos conselheiros que estão entrando, né, substituindo outros, mas quero lembrar que esse conselho permanece o antigo ainda. Então, muitos nomes aqui de conselheiros que ainda não fazem parte, foram citados. Então, eu fiz a correção e foi aceita pelo senhor
o seu Milton e a Solange que fez a ata, e ainda surge uma dúvida aqui, que a gente vai tentar esclarecer, né? Mas eles tiveram a boa vontade a boa vontade e a inteligência de aceitar, né? O que é correto. Então, foi feito isso, nós acompanhamos bem essa ata, temos a gravação em vídeo, já foi disponibilizada para os senhores, mas deixando claro que falava-se, citava setembro, né? E acabou fazendo para... Muito obrigado. As minhas observações, então, Roberto, na ata. Para constar essa questão do dia, da reunião do dia 16, que estava pautada a apresentação do dia 16, não foi feita a apresentação porque houve uma dificuldade, né? Assim, ó, houve um Mas assim, esforço. Houve um esforço para apresentar no dia 16, não foi possível apresentar. Depois foi agendado, então, para dia 25. Dia 20, segunda-feira, parece, acho que era dia 20, acho que era segunda-feira seguinte. Foi o dia que a Fátima operou. E aí, então, nesse dia também não foi possível, houve um esforço, também não foi possível. Aí, então, no dia 25, que foi uma sexta-feira, também não foi possível. Foi feito um esforço, mas também não foi possível. A Não semana foi inteira embora. tentou. Isso. E aí, então, foi feita essa apresentação nesse dia. Então, essa é a primeira observação. Quando foi na Câmara? Foi no dia 20, não foi no dia 29? Na segunda-feira. Foi dia 29, não foi? Segunda observação é a seguinte: quando o André fala aqui, André elogiou o formato da apresentação e lembrou que o Conselho Municipal de Saúde, de acordo com a resolução, só irá aprovar contas mediante auditoria independente. Então eu vou pedir aqui para colocar qual é essa resolução, quando ela foi aprovada, né? Qual é o número da ata, para detalhar isso, para que isso venha detalhado, e inclusive que reproduza o texto da resolução, tá? Que faça a citação na ata, sim, na ata, porque está falando, ele está dizendo aqui, ó, de acordo com a resolução. Quem lê a ata não sabe que resolução é, então a gente precisa dizer qual é a resolução. Tá certo? Bom, em votação, então... Eu gostaria de só colocar uma coisa. Eu peço aos conselheiros que não aprovem esse item que o Paulo colocou. Eu acho que é um preciosismo, eu compreendo, mas enquanto representante, enquanto vendo as dificuldades para se aprovar as contas, eu peço aos conselheiros que nesse item, nesse específico, não seja colocado. Só isso. Bom, eu acho que quando o André diz assim, Não, é só um termo. de acordo com a resolução, nós não podemos, quem lê a ata, né, assim como quando a gente lê um livro e o autor fala assim, conforme fulano, e põe escrito né, tem uma nota de rodapé, você vai na nota de rodapé e lê o que é que o fulano disse, tá certo? É uma referência. Aqui nesse caso, quando o André fala a resolução, se não consta, se não fica constando aqui nada, o que é que ele está, aqui ele está se referindo, que resolução é, quem lê essa ata tem que ficar procurando em todas as outras centenas de atas para tentar encontrar que diabo de resolução que é essa que ele está falando. Então, sempre que a gente cita uma resolução do Conselho, é necessário numerar a resolução, dizer a que se refere, porque senão a fala dele fica vazia. Ele fala assim, uma resolução. Paulo, Que resolução? Paulo, dá licença, desculpa, doutor. É assim, e esse documento, gente, é um documento que vai ser entregue para o Tribunal de Contas. E nós não sabemos que o Tribunal de Contas também pode vir depois em cima da gente e perguntar, pô, mas vocês não assinam por malandragem? Então eu concordo com o senhor doutor Paulo, eu acho que tem que ser o mais específico possível, porque é o nosso nome que está sendo mandado para os tribunais de contas. Eu acho que nós temos que ser o mais específicos, os mais claros, porque amanhã depois a história, né, pode acontecer, alguém ler isso aqui e falar, mas esse pessoal fazia a coisa só para não aprovava porque não queria. E eu gostaria de ouvir sobre colocar a resolução do modo que o doutor Paulo está colocando. Eu gostaria que o doutor André se manifestasse
e depois se passar for o para caso, os conselheiros. Porque eu acho que é importante uma coisa que você falou, Roberto. Os conselheiros têm que começar a falar, gente. A gente quer ouvir e conselheiros. eu agradeço, Então vamos passar a palavra para eles. eu agradeço, doutor Milton. Todo mundo vai falar. Eu agradeço Só um o seguinte, pouquinho, aí eu já só como o senhor não faz parte eu também pedi depois que o senhor se sentasse na plateia e aguardasse as manifestações dos conselheiros. A sua colocação vai ser atendida, vai ser discutida, mas eu gostaria, antes de passar a palavra para os conselheiros, tenho pedido do doutor Eliseu. Doutor Eliseu, e depois a palavra para cada conselheiro falar sobre essa questão. Só um esclarecimento. Como se trata de uma ata que registra um fato passado, certo? Eu acho que se o doutor André, ao mencionar a resolução, se ele fez menção especificamente ao assunto naquele momento, entendo que isso deve ser incluso na ata. Se ele não fez esta menção, aí ele pode esclarecer, certo? Aí não pode ser incluso porque seria uma retificação. Aí pode ser incluso na ata qual ata. Ele não fez uma menção na ata, ele fez uma menção num documento cheio de letrinhas, cheio de tinta, que não é nada. É igual uma folha de pão. Passa a ser resolução hoje. No ano passado foi feita uma resolução em pleno do Conselho e foi votado que a gente não aprovaria, a não ser que tivesse uma auditoria. Não é por questão da gente não desconfiar ou achar que está errado. É por questão da gente não se achar capacitado para fazer esse tipo de contabilidade. Então não é por má vontade dos conselheiros que estavam no dia, foi por uma resolução do Conselho. Então, se for votado em pleno que essa resolução anterior não se faz mais cabível, a gente pode mudar a postura. Mas enquanto essa resolução for válida, a gente tem que seguir a resolução do que foi aprovado previamente em pleno, é só isso. Não, só estava esclarecendo. Senhor presidente, eu posso só explicar, distorcer um pouco? Posso? Só explicando, aqui não é questão de romper nada, acho que está bem claro, tanto é que está na ata que está feito desse jeito. Né? Só que a avaliação do Canavese que vai, mas isso está bem claro, está explícito. Deixa eu terminar, por favor, só terminar. Então eu peço para os conselheiros ponderem isso, que isso é um preciosismo que não precisa, já está claro na... Ô, meu Deus, existe algum outro motivo? Só terminar, existe algum outro motivo? Eu acho que só pelo preciosismo? É um preciosismo. Na minha avaliação, eu acho que é um preciosismo. Né? Acho que é uma ata que foi já discutida no dia. Acho que os técnicos que estavam aqui falaram exaustivamente sobre. Estou colocando que está na ata que foi aprovada uma resolução que não pode ser aprovado enquanto não fizer uma auditoria. Né? Acho que é uma ata. Né? Seja feita e ponto. Agora, os conselheiros eu gostaria, é uma coisa assim. Explica uma coisa pra gente. Assim, o problema vai gerar algum problema a gente colocar que foi feita uma resolução? Não, já está feito. Eu digo assim, só pra gente saber o peito no branco, pra gente votar a favor do que a gente achar certo. Mas assim, esse preciosismo a mais vai trazer alguma implicação para a prefeitura ou para a gestão ou algum problema a mais? Para que a gente pondere a respeito. Eu acho que já está claro aí. Colocando a resolução, mostra que o Conselho está reforçando sempre, como se não tivesse feito, como se não tivesse negociado. Lembrando, eu sempre falo isso, o Conselho em si são 4 entes equiparados que discutem. Né? Então, colocar sempre isso, parece que o poder público está impedindo que as pessoas vejam as contas, que não aprovem as contas, que deixam de fazer. Pode parecer, né? Pode parecer isso. Como já está, acho que foi bem colocado, tanto Talvez é que todo mundo teve a concordância de deixar, é claro, foi feita uma resolução em novembro, está aí, está colocado. Agora, não coloque o número, acho que é uma negociação. O Conselho Municipal é uma negociação entre poder público, trabalhadores, entidades e sociedade civil. É uma negociação. É uma negociação que todo mundo tem que negociar. Segurando, para não é assim, organizar. Quando a gente teve a última reunião, que a gente teve a última reunião da semana passada, a gente teve uma conversa particular em que você usou o termo, que eu fiquei muito incomodado com esse termo, que é em relação à bancada. É bancada, isso mesmo. A gente não é bancada, não.
Não, mas é. A gente é representante da sociedade e o nosso objetivo é melhorar a saúde. Você consegue entender? E assim, o que eu consigo entender é que se for para o bem do município, o meu voto tem que ser igual ao seu. Pois Independente de mas você ele ser do é. poder executivo, legislativo, Ele judiciário ou o é que que, for. é que você não está entendendo. Ele é, todo mundo aqui, por que eu usei o termo bancada? Né? São grupos, são entidades. Quando foi utilizado em 89, em 89 foi criado as representações para discutir as contas da saúde, para tentar se organizar e exigir do poder público e ajudar o poder público a avançar com as questões. Nesse Só caso, foi nesse segmento, caso, viu, André? né? Ou segmento, ou tá? bancada. Milton, você está mas são monopolizando o paritários. tempo, tá? A gente precisa falar. Então acontece o seguinte, eu vou passar para você, vou passar para todos já. Eu penso o seguinte, isso vai ser, cada um vai falar sobre o que pensa a respeito disso, certo? Nós vamos passar a palavra para todos os conselheiros. Eu acho que a gente não pode querer aqui esconder do Tribunal de Contas que a gente tem essa resolução aprovada aqui já há tanto tempo, que por meio dessa resolução, da qual a Secretaria tem ciência há muito tempo, gente, desde que ela foi aprovada, e deixaram de apresentar, não é parecer que nunca apresentou contrato, nunca apresentou contrato, né? Nunca apresentou nota fiscal, nunca trouxeram os empenhos, nunca trouxeram editais de licitação, nunca trouxeram as atas das licitações. A gente não sabe quantos médicos tem em São Caetano, qual o salário dos médicos, você não sabe nada. Então assim, tudo bem, nós estamos hoje renegociando isso com o segmento gestor, inclusive eles estão se propondo a fazer essa apresentação para a mesa, trazer os contratos, então estamos negociando isso, estamos avançando nessa questão. Mas o que aconteceu no passado, a gente não pode também esquecer. Nós fizemos uma pressão grande nesse conselho, nos últimos 2 anos, justamente para chegar hoje aqui. Há 2 anos nós vimos nos esforçando para chegar nesse dia aqui, hoje, nessa reunião, e poder dizer assim, olha, está vendo aqui? Nós temos uma resolução que não permite aprovar as contas. E o Tribunal de Contas quer saber se as contas foram apresentadas para o Conselho. O problema agora está no colo da Secretaria, né? Quem pariu Mateus que não embale. Tá certo? Não é problema nosso. Então vamos colocar, vamos passar a palavra para todos. Eu só dizer o seguinte, eu queria lembrar que nós estamos às 11h19, Ok. e que nós temos a ouvir a palavra do Alexandre. Quem são os conselheiros que... Eu acho que, vamos limitar novamente aos conselheiros. Nós temos assuntos extremamente importantes a serem discutidos, né? Inclusive o senhor Jairo está inscrito, né? Veio falar com a gente. Então eu acho que seria assim, uma indelicadeza muito grande de não dar prosseguimento à nossa pauta. Então eu peço, por favor, com brevidade, o Alexandre fala. Quem são os conselheiros que vão falar? Aqui. Todos vão falar, certo, gente? Se é conselheiro, tem que falar. Então, levanta a mão só para eu saber para quem eu vou dar a palavra. Todos os conselheiros vão. Conselheiro Alexandre. Senhores, minha crença é a seguinte, se é uma ata, ela é o retrato de uma realidade, então, preciosismo ou não, se é fato, não tem problema nenhum constar em ata e existir esse fato. A gente não tem absolutamente nada para esconder, o que é combinado não é caro para ninguém, e nem que nas próximas 10 atas esse item voltar à tona e tiver que ser registrado, não há problema absolutamente algum nisso, porque é um negócio que está sendo falado e está sendo registrado. O fato de omitir isso nessa atual ata, simplesmente por uma questão de preciosismo, pode vir a fazer esse tema cair no esquecimento, porque num futuro em breve tem que ficar voltando para ficar revendo o histórico das coisas. Então, assim, no meu entender, uma vez discutido, não tem absolutamente nenhum problema isso ser constado em ata, uma vez que não é uma discussão nova, não é uma coisa que está sendo criada ou inventada nesse momento. É simplesmente alguma coisa, o reforço de alguma coisa que está sendo combinada e que tem que ter um procedimento, tem que ter um próximo passo. Obrigado. É o seguinte, aqui na ata nós está falando, né? O doutor se referiu a ela e, inclusive, de acordo com a resolução, só irá aprovar as contas mediante auditoria independente.
Então essa resolução se refere a esse fato específico. Então ela está expressa. Então ela está dizendo que, porque a resolução não diz isso, que você vai aprovar as contas por auditoria independente, não é isso. O que a resolução diz é o seguinte: enquanto a prefeitura não trouxer contratos, notas fiscais, empenhos, editais de licitação, todos os documentos necessários e der condições, e der condições para que o conselho trabalhe, as contas só serão aprovadas mediante parecer de auditoria independente. É isso que a resolução diz. É diferente, tá? É bem diferente. É bem diferente, porque do jeito que está, parece que é uma intransigência do conselho. Não, a gente só delibera aqui com auditoria independente. Não, não é isso. A gente delibera mediante auditoria independente ou não. Depende da postura da prefeitura, do Poder Executivo. Tá? É isso. Tá? O que aconteceu? Roberto, pode continuar. O que aconteceu, Roberto? Está passando mal? Alguém vai? O doutor já foi. Eu só... Mas deixa eu só colocar uma parte. Não, agora não. Agora quem vai falar são os conselheiros. Não, não. Com a palavra dos conselheiros. Vamos falar dos conselheiros agora. Conselheiro, deixa eu falar. Estou falando. Não, a questão assim é que se foi falada a questão da ata, né? Como é uma... Qual que é a informação errada? Desculpa, qual que é a informação Posso errada? falar agora? Não, você não. Você falou para ela? Não. Não? Não. Deixou. Então fala. Quem fez Qual que é a informação ata? errada? Quem fez a ata? Qual que é a Eu informação? peguei toda a ata de 2012, 2013 ali. A resolução que foi feita em Tem dia duas 19... resoluções. Não, uma só em Tem novembro. duas. Tem duas. Então, mas da de novembro fala assim, ó, o Pleno aprova que não seja aprovada nenhuma conta da prefeitura se não tiver uma auditoria independente. Mentira. Não é assim. Você mostra, tá? Não, você mostra não. Você não vai mostrar porque está errado. Eu tenho o texto, isso foi passado por São Márcio, ele colocou em ata. São duas resoluções com mais ou menos 4 linhas cada uma. Não é esse o texto. Eu provo para você. Você tem a resolução? Leia a resolução aí, Roberto. Tá, só Pode continuar, Solange. Você começou agora, meu. Você não estava nem aqui. Tá? Então, assim, por favor, nós não estamos aqui para falar mentira. Faz 2 anos que nós estamos lendo aqui o texto dessa resolução. Eu também tenho, mas não vem falar que eu estou falando mentira. Eu gostaria que você mantivesse o tom, porque todo o respeito que eu tenho por cada um aqui, que fosse mantido, porque... Mas se eu ficar falando que você é mentiroso, você vai... Eu não falei. O único que falou essa palavra mentiroso está incorreta, porque eu li a ata essa semana, estou te falando. Eu estou te falando que a ata Leia, Roberto, leia. Mas enquanto ele não acha, a gente pode passar a palavra? Vai passar a palavra. Solange, você terminou? Terminei. Terminou? Ok. André. Eu acho que a resolução tem que constar na ata. Se foi feita uma resolução, foi votado, foi aprovado pelo pleno, tem que constar na ata. Ok. Constar na ata. Principalmente quando a gente fez a resolução outra vez. Constar também. Constar na ata. Quem mais é conselheiro? Tem que constar. Constar? Todo mundo, então acha que tem que constar? É isso? Lê pra gente, Roberto, por favor. Resolução 02/2014. A partir dessa data, as deliberações do Conselho Municipal de Saúde de São Caetano do Sul a respeito de questões financeiras dependerão de parecer prévio de auditoria independente contratada pelo Poder Executivo. Não, mas... Ponto. Não é isso não. Não é isso não. Isso aí, essa é a conclusão da resolução. Tá? Tem os considerandos da resolução, não é só isso. Os considerandos estão na ata, Paulo. Desculpa, mas eu passo, depois eu mando para todo mundo. Tá bom. Tudo bem. Não, eu vou pegar isso aí e vou te mostrar. Não é isso aí não. Tem os considerandos. Inclusive, eu que fiz a resolução, Milton. Eu que fiz e nós aprovamos aqui. Eu sei exatamente quais são as 2 resoluções que nós aprovamos. Tá? Então, é isso. Que fica constando qual é a resolução e qual é o texto da resolução, né? Não é isso? Perfeito. Agora eu quero perguntar... Eu queria só fazer uma parte, porque se você for ver, realmente tem as considerações, tem outros itens.
Mas assim, se você for pegar só a conclusão da resolução que está aí, está escrito assim: mediante auditoria externa contratada pelo Poder Executivo. Certo? Então assim, eu acho que vocês do Poder Executivo estão sendo extremamente intransigentes. Porque se vocês contratarem uma auditoria, orientarem a auditoria colocar o laudo que as contas estão de acordo, você traz aqui o laudo da auditoria, a gente aprova e o problema está resolvido. Posso responder? André, existem algumas questões que nós estamos conversando a respeito disso aí, com os técnicos, com a doutora Karina que está aqui. O secretário E existem algumas discussões sobre isso, entendeu? Como é que a gente viabilizaria para que isso fosse contratada, essa auditoria independente? não é tão simples. A rigor, existem algumas questões jurídicas envolvidas, a gente precisa aqui contornar isso. O ideal é que a gente consiga, através de negociação, através de um diálogo, de uma conversação, entende? Chegar a um ponto adequado. Eu concordo, os dois lados. Mas assim, a gente está há 2 anos, porque a primeira coisa que a gente sei. pediu há 2 anos aqui foi os contratos com a fundação para que a gente pudesse olhar. E eu queria deixar bem claro aqui, aproveitando que está sendo gravado, que é o seguinte: o objetivo do Conselho, e o Paulo está aqui testemunha, não é criar problema para ninguém. Então vamos supor que a gente chegue num item que a gente discorde, a gente não vai desaprovar esse item, a gente vai fazer uma ressalva para que isso não seja repetido na gestão seguinte. Veja, embora resoluções do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Saúde, franqueie abertamente essa contratação de auditoria independente em casos específicos, né? Quando o Conselho deliberar a respeito da necessidade disso, né? Por uma questão qualquer que esteja, enfim, se houver uma questão necessária de esclarecimento maior, há quem defenda que não é possível, que isso não é dentro do regime jurídico administrativo, que assim, como funcionam as leis que regem o funcionamento da administração pública, entende? Isso não seria adequado, não seria possível. É uma questão de autoindagação, entende? Então, o ideal é que a gente não entre nessa discussão jurídica, que a gente resolva isso através de diálogo. O que é que nós temos feito até hoje? Nós temos utilizado essas resoluções justamente para conseguir vencer esse obstáculo que você está colocando, de nós não termos acesso aos documentos todos. Eles estão dizendo para nós agora que vão trazer os documentos, entendeu? Que vão apresentar todos os documentos. E a mesa diretora vai ter um dia, isso vai ser apresentado. Claro que a gente gostaria de ter técnicos ao nosso lado, porque não adianta também apresentar um calhamaço de documentos que eu não vou saber examinar nada daquilo. Então, mas é uma coisa que a gente está num processo de diálogo. Se a gente chegar num ponto razoável para todas as partes, essa resolução, naturalmente, ela vai cair. A gente vai acabar com ela e o ideal é que isso aconteça o quanto antes. Entende? Um minuto que nós vamos passar. Posso só fazer uma pitadinha, só para fortalecer isso que você falou? Acho que minha avaliação só que é pessoal, tá? Não é mais o técnico que está falando. Eu acho que é um puta avanço. Tanto é que tinha a maioria e que foi feita a aprovação. Eu acho que aí faz com que todas as bancadas ou segmentos se fortaleçam para poder discutir. Então, essa aprovação, mais para frente, pode ser superada. Mas foi interessante para colocar todo mundo, vocês têm que conversar. Eu acho um puta avanço isso daí, não estou indo contra. Eu só acho que não está omitido ali está bem explícito. Então, o Milton e todos os conselheiros, olha, é um grande avanço, nós reconhecemos, nós estamos hoje em lua de mel com a Prefeitura e com a Secretaria. Embora hoje a gente já tenha a noção de que os interesses da Prefeitura e os interesses da Secretaria não são assim tão coincidentes, não. Nem dos trabalhadores, exatamente. Eles brigam por isso que é também. comissão. Eles brigam, que nem a gente briga com eles aqui, eles brigam lá, só que não pode brigar muito, senão vão embora. Ser mandado embora. Então, o que acontece, gente? A gente quer que isso aí aconteça, vamos apresentar todos os documentos, vamos acabar com essas resoluções, vamos fazer o conselho funcionar. É isso aí. Só que isso não quer dizer, viu, Milton, que nós vamos agora aqui começar a colocar panos quentes em erros do passado. Pelo contrário. O que aconteceu no passado, o que fizeram no passado com esse uma história. conselho, o que humilharam esse conselho, História. entendeu? Doeu,
E nós vamos fazer isso ficar aqui, ó, constando nas atas como essa aqui. Vai ficar constando aqui a resolução. Tá? Vamos prosseguir. Bom, então fica aprovada a ata, né, do modo que a gente pode fazer alterações. Gente, eu estou recebendo aqui um ofício da Legião Brasileira de Aposentados e Pensionistas, dizendo o seguinte: gostaríamos de solicitar a substituição da conselheira. Eu não entendi por que desse ofício, porque já foi encaminhado. É que ligaram para a Marlete, acho que foi você, dizendo que era para fazer uma... Porque assim, a Dona Yolanda era suplente, quer dizer, ainda continua, e eu a titular. Mas nós já temos. Nós trocamos, Eu queria dizer o seguinte, olha, essas atribuições são atribuições do secretário. Então, por favor, vocês se reportem ao secretário sempre. Porque ele ligou para a Dona Arlete. Não, pode ligar quem quiser. Até ela me ligou eu acho à que noite, o secretário é um secretário bastante participativo, é um secretário ativo. Já tem esse documento aqui, já faz um mês. Só explicando. Acabou de receber, solicitando mais um ofício, 17 de novembro de 2015. Estou recebendo agora, dia 16/12, um mês depois. Solicitamos a indicação da funcionária Sirene Buzo, assistente administrativo do Hospital Infantil e Maternidade Márcia Braigo, em substituição do Dr. Roberto Martins, membro titular do referido conselho. Senhora Silene, a senhora vai, que segmento a senhora vai fazer parte? Não, mas é o segmento do gestor, do prestador de serviço, do usuário? Eu não sei como... Trabalhadores. Do quê? Trabalhadores. Então, muito bem-vinda, né? A Silene é minha amiga de longa data e tal. Nós vamos depois levar isso aqui para o conselho, para a mesa do conselho, que existem algumas normas que nós temos que seguir, né? Então, mas sua presença é sempre muito bem-vinda, muito obrigado. O que acontece, gente, é o seguinte: essa nomeação é feita um dia antes da reunião, do dia 18. Chega a essa secretaria no dia de hoje, 16/12. Quer dizer, na verdade, hoje é dia 16/12. Na verdade, tem que ser encaminhado com antecedência. O que acontece? Cada novo conselheiro é submetido no pleno, né? Quer dizer, então, na verdade, vamos verificar as condições juntos com... Gente, nós temos um problema da denúncia. Não. Denúncia de contaminação de água dos hospitais Márcia e Maria Braga. Legal. Né? Desrespeitar por você. Não é desrespeitar, você que está desrespeitando, você não faz parte do conselho, você tem que estar sentado junto com os outros aqui. Tá? Denúncias de contaminação de água dos hospitais Márcia e Maria Braga. Então a gente gostaria aqui de ouvir o pronunciamento a esse respeito de um assunto que tem sido bastante palpitante e o conselho está sendo... Quem vai falar? Quem vai falar sobre a denúncia? Doutor Eliseu, por favor, com a palavra. Doutora Karina. E eu vamos esclarecer as dúvidas dos conselheiros. Eu queria dar um formato para esse assunto, para não ficar muito Pois não vai ficar só entre os dois. Certo. A denúncia é o seguinte: eu fui encaminhei um ofício e nós perguntamos o seguinte: qual a empresa responsável pela análise de água no serviço de saúde? Já foi ao Waterlab, nós já soubemos disso. Gostaríamos de ter acesso ao contrato da Secretaria ou da Prefeitura com a empresa contratada para a realização das análises de água. Então, já vamos respondendo a cada... O contrato pertence ao contrato de gestão da fundação. Isso, esse requerimento tem que ser feito à fundação. Fundação ABC. Isso. Então, encaminhar Fundação ABC. Isso, que é o contrato de gestão dos hospitais. Pois não. Quem é o proprietário da empresa? Nós não sabemos, né? Porque teria que levantar a através do CNPJ, né? Agora, o proprietário, real proprietário da empresa, realmente tem que consultar a Fundação ABC. Eu consultei e encontrei um nome de um responsável, um casal. Né? Quem acompanhou as coletas? Nessa última coleta realizada pela Secretaria, que foi na data do dia...
26/11/2015, eu acompanhei a coleta junto com os representantes da CCIH, que é a Comissão de Infecção Hospitalar. Na verdade, doutora, a gente fez isso aqui por escrito, a gente queria também essas respostas que viessem também por escrito. O técnico responsável pela coleta das amostras é habilitado? É. Foram observadas as normas técnicas para a coleta e a realização das análises? Sim. Gostaríamos de obter cópia dos laudos anteriores. Nós já tivemos. Já foi. Gente, nós tivemos uma reunião, a mesa diretora teve uma reunião com o secretário, com os assessores. Então, muitas das coisas aqui acabaram perdendo, porque esse ofício aqui é um ofício anterior. Né? Qual a posição da vigilância sanitária ao ter conhecimento dos laudos? Não sabemos. Exatamente. Teria perguntado ao diretor. O ofício ao diretor da vigilância. Então é o seguinte, nós estamos pedindo para vocês, porque não vão ficar indo atrás, né? Podemos a secretaria, podemos oficiar. Foram realizadas novas amostras após o dia 30? Foram. Vocês inclusive mandaram, gente, está à disposição de vocês os laudos, eles entregaram uma cópia por laudo para a gente. Quem responde pela higiene dos reservatórios de água? A Fundação Hospitalar. Quem divulgou os laudos para a imprensa? Não sabemos. Não temos conhecimento. E a gente queria saber, a última pergunta, quais foram as medidas tomadas? Nova higienização de toda a caixa d'água, tanto o complexo quanto o SEIB, e já começou a ser feito. Lógico que precisa de um trabalho através de um cronograma, então já foi feito o cronograma, já se iniciou através do centro oftalmológico e também agora vai começar a iniciar a partir da segunda quinzena de dezembro a limpeza das UBSs também. Isso é um trabalho de rotina, já vem sendo feito e agora a gente está repetindo. Eu queria fazer uma... Doutor, o senhor quer completar? Eu quero completar. A situação é a seguinte. Talvez alguns conselheiros não tenham conhecimento dos processos, né? E eu queria esclarecer a preocupação de qualquer hospital no mundo inteiro são infecções bacterianas, virais e doenças transmissíveis. Evidentemente, o hospital é um lugar suscetível a isso e dependendo dos locais do hospital, esta possibilidade cresce. Então, quando você vai para dentro de uma UTI, para dentro de um local onde tem um paciente contaminado, nós temos setores do hospital que estão sob isolamento, né? Pacientes sob isolamento. Isso foi matéria do Fantástico no domingo, bactérias de alta resistência, e inclusive com previsões assustadoras, né? Que em 30 anos não vão existir antibióticos capazes de matar essas bactérias. Então, em relação ao hospital e aos hospitais, não só ao SEIB e ao complexo, existe uma comissão de controle de infecção hospitalar. Todos os pacientes que recebem antibiótico, a comissão é ativada através de um documento que o médico preenche junto com o pedido de antibiótico. O antibiótico só é liberado depois que a comissão der um ok. Todos os pacientes que transitam do SEIB, do hospital, do PS do hospital, SEIB lá embaixo, para o complexo, eles que tenham algum tipo de complicação, eles é colhido hemocultura, um suave oral, um suave anal, para identificar se esse paciente não foi colonizado por alguma bactéria resistente. Se ele for colonizado, ele é colocado em isolamento ou quarentena, como se usava antigamente. Tá? Existem 8 tipos de bactérias resistentes transitando nos hospitais do mundo inteiro, certo? Algumas são bactérias multi-R's, que a gente diz. Todos os pacientes com bactérias multi-R são isolados. A CCIH é responsável por fazer as culturas semanais e cumprir os protocolos para controlar uma eventual infecção e um eventual surto dentro do hospital, que existe sempre um risco importante. A nossa CCIH, tanto do SEIB quanto daqui, ela é atuante, ela tem todo o relatório que, se o conselho quiser, ela poderá vir apresentar o relatório
mensal e anual das atividades da CCH, para que vocês compreendam. Estamos falando de bactérias e ambientes hospitalares, não estamos falando de água. A vigilância sobre a água, ela é também complexa, parte dela é feita pela Sabesp, uma distribuição água, então tem que chegar de boa qualidade na caixa d'água. Quando chega na caixa d'água, o hospital tem um contrato para coletar vários pontos, inclusive as caixas d'água, e depois pelos ambientes hospitalares. Então vamos entender. Neste mês o técnico vem, olha, amostra na caixa d'água, amostra no ponto, no pronto-socorro infantil, amostra na UTI neonatal, de 20 pontos. Desses 20 pontos, vamos dizer que um ponto deu inconformidade. Este técnico já tem protocolo, ele vai isolar aquele ponto, certo? Vai tomar as medidas cabíveis para o controle, certo? E vai fazer uma nova coleta. Se o ponto der contaminado por qualquer motivo, esse ponto vai ser fechado e vai ter que trocar essa tubulação, trazendo uma derivação do ponto que está estéril. Então, isso é permanente. Por isso, eu gostaria de esclarecer aos conselheiros que quando você faz um processo de trabalho e pega um laudo com um ponto com problema, não quer dizer que o hospital todo está com problema. Está dizendo que aquele ponto precisa de tratamento, certo? E não é para se criar o caos, né, a partir de uma informação. É para o quê? Se redobrar a vigilância, fazer o tratamento. Nós queremos tratar esse assunto com a maior tranquilidade e transparência possível, para que as pessoas não entrem em pânico, certo? Porque nós estamos falando de hospital, e se a gente cria um pânico, daqui a pouco nós temos vários outros problemas. Então, os laudos estão disponíveis. Quem quiser acompanhar os trabalhos da CCH, se o conselho quiser, nós chamamos para fazer as apresentações do trabalho de CCH. Em relação à água, a doutora Karina tem acompanhado pontualmente as situações, tá? Qualquer distorção no laudo, no exame, um ponto veio com algum indício de contaminação, fora do padrão da norma técnica, se for uma torneira, ela é isolada imediatamente, certo? Nós tínhamos aqui 2 torneiras antigas, que essas que tem filtro, né? Mandamos tirar e trocar a torneira porque o Roberto, que é enfermeiro, sabe que a bactéria se aloja dentro dos filtros. E às vezes você vem fazer coleta, mesmo flambando o bico da torneira, quando você coleta, ela dá um ponto problema. Então, tem que trocar. Às vezes tem que trocar o plano inteiro. A gente agradece, fica aberto as perguntas. Só queria fazer uma observação. Os laudos que nós tivemos acesso, vimos pela imprensa, ela apresenta bactérias heterotróficas. Essas bactérias heterotróficas, elas não são patogênicas. Elas servem como indicador da qualidade de água. A portaria 2914 do Ministério da Saúde, ela preconiza que até acima de 500 UFCs, né, a partir de 500 tem problema. E eles pegam e acabam, nós apresentou 830, etc. Então, Agora, essa bactéria não é uma bactéria patogênica. Os coliformes total, que também apresentam, eles não podem ter, mas também não é patogênico, ele é apenas um indicador da qualidade de água. Então, por isso que a gente eu acabei escrevendo e passei para os conselheiros essas informações, porque realmente apavorou. Eu tenho um parente que tinha que ser operado aqui no hospital, e a primeira pergunta que ele me fez é o seguinte, ele mostrou o jornal e falou, opera ou não opera? Né? Então eu falei, não, fica tranquilo que dá. Então, o que eu estou passando aqui é a confiança que eu tenho realmente, a confiança que eu tenho nessa equipe, né? E a gente está aí junto. Agora, nós conselheiros temos que ter esse cuidado, né? Esse cuidado grande de não deixar a gente ser influenciado, né? Por publicações que visam apenas a desestabilização. Só uma coisa, eu queria, o
com muita humildade, já que o doutor Eliseu me citou como enfermeiro, com experiência também na área de infecção hospitalar, eu queria sugerir para os senhores um curso de qualidade de água em hospitais. Esse curso pode ser dado em CD, tem até o endereço da empresa, né? Estabelecer, se não tiver, providenciar um manual de rotina de controle de qualidade de água, né, pelo CCH, chamava o DAI para compor, essas empresas como a Coesp, que cuida muito bem dessa parte de água hospitalar, né? Me parece até que pode gratuitamente eles ajudarem. Implantar o livro de registro de controle de limpeza de todos os sistemas de tratamento de águas existentes nas unidades do município. Quer dizer, eu acho que, vocês têm muita coisa que fazer, mas tem que começar a dar essas respostas, né? Essas respostas para a sociedade, tem que começar a fazer, porque não adianta a gente esperar que isso caia no esquecimento, porque é o que acontece. A população que leu, o jornal foi de casa em casa, a pessoa que leu, né, essas informações, que leram essas informações, elas ficaram apavoradas. Isso não é justo, isso é um crime, né? Então eu também recomendo a solução de hipoclorito de sódio, eu recomendo a solução de hipoclorito de sódio líquido a 2,5% para a desinfecção desses pontos, né? Porque você vai trocar uma luva, onde você teve contato com fezes, você acaba não tirar a luva, você pode até respingar ali, o pingo vai para lá. Então, a forma de limpeza também pode ser estudada. Então, eu agradeço as condições, deixo as perguntas para o final, porque nós temos mais um assunto que esse realmente está nos preocupando muito. Com relação à criança que faleceu com infecção generalizada no Hospital Maria Braga. O que acontece? Eu disse que a população pauta as nossas reuniões também. A gente vê que o pessoal das redes sociais coloca assim, ao conselheiro Paulo, ao Roberto Canaveses. Nós convidamos a mãe, está presente a mãe da criança que teve o problema? Não. Então, a gente não sabe até que ponto a gente pode confiar ou não. Resumindo, é uma criança que a gestante deu entrada no hospital, foi feito o parto aqui no hospital, e essa criança acabou adquirindo uma infecção hospitalar, que levou, acho que provavelmente a sepsemia, etc. e acabou vindo a óbito. Eu queria saber quem é que pode nos esclarecer sobre esse fato. Eu não sei se estamos falando do mesmo paciente, mas eu tenho conhecimento de um óbito de uma criança que nasceu rígida. Só teve um óbito? Uma criança nasceu rígida, certo? Bem, e evoluiu nas primeiras horas do parto bem. Num dado momento iniciou com uma infecção, um desconforto respiratório, evoluiu mal, essa criança foi entubada, tudo, foi para UTI, mas não resistiu. Não existe ainda a causa do óbito desta criança, certo? Essa criança foi para necrópsia, tá? E não há um resultado final. Eu quero esclarecer que o prontuário é do paciente e da mãe e ele tem um sigilo. Então eu não estou falando do prontuário porque eu não poderia ter acesso ao prontuário sem autorização do paciente, se eu sou assistente. Mas eu informo que existe uma comissão de verificação de óbito no hospital. Ela é responsável de fazer a revisão de todos os óbitos, particularmente aqueles óbitos de recém-nascidos, certo? De pacientes jovens, que haja qualquer dúvida em relação à evolução natural. Não é natural quando a criança nasce bem, tem uma intercorrência nesse meio tempo e de repente evolui mal e vai ao óbito. Então a comissão de revisão de óbito é responsável por fazer a revisão desse óbito e entender o que aconteceu nesse período. Ela se reporta à diretoria clínica e à comissão de ética, que se reporta ao CRE. Então, qualquer óbito que aconteça no município que tenha qualquer dúvida, a comissão de ética médica também vai verificar
Se há qualquer indicativo de negligência, de imperícia, de imprudência, este órgão ele vai abrir um expediente, um procedimento disciplinar. Estamos dando toda a assistência possível. A mãe vai ter que conversar O detalhe que nós podemos falar aqui é só a respeito da caixa d'água, o laudo da caixa d'água, o período que essa criança foi internada. Eu vou esclarecer o seguinte: há uma tentativa de associar um possível ponto de contaminação com o óbito da criança. Primeiro, não temos a causa do óbito. Então, isso não é possível associar se não há a causa definida. Segundo, esclarecemos, as bactérias que apareceram aí na coleta de 2 pontos do hospital não são bactérias de alta resistência. Não seriam capazes de produzir o óbito numa criança rígida. Tá? Desculpa. E só um caso? Não, está contaminado? Não, estou falando, mas só essa criança fica a bactéria, isso? Não falamos que pagou. Que pegou porque a gente disse, não temos a causa do óbito. Então, se se as outras crianças do hospital estavam internadas, continuaram exatamente. Foi um caso isolado. Apenas o seguinte, olha, eu não vou ler na íntegra a manifestação da mãe nas redes sociais, porque eu não tenho a confirmação dela, não tenho autorização. Mas é o meu problema do senhor com relação ao prontuário. Mas diz assim, olha, alguns dias depois recebi no meu WhatsApp fotos do jornal de São Caetano com laudos do hospital que estava com água contaminada de bactérias coliformes fecais. No próprio jornal dizia que qualquer procedimento feito em um bebê poderia ser contaminado pela bactéria, que levaria a uma infecção generalizada. Quer dizer, e levaria rapidamente à morte. Exatamente o que aconteceu com uma, que já tinha certeza que tinha sido algo no hospital. Então, é a seguinte, eu imagino a dor de uma mãe, que lê um negócio desse, imagina a revolta dessa mãe, Então, numa coisa que não existiu, quer dizer, no caso da água, Então, a gente gostaria, nós vamos deixar isso nos assuntos pendentes do Conselho, e agradecemos a sua prontidão, Viseu, só esclarece que o laudo da caixa d'água da UTI o que acontece também, não há uma relação do ponto do laudo que foi coletado, que tinha problemas, com o ponto de parto e do nascimento dessa criança. Eles são longe um do outro, certo? Então, um assunto se refere à UTI neonatal, outro assunto, centro obstétrico, outro caixa d'água inferior do hospital, certo? Essa caixa d'água do inferior, ela está isolada porque nesse momento está em reforma, certo? Exato. Então, está escrito primeiro a doutora Karina, mas ela não está em uso nesse momento. O senhor Alexandre e a Sara. Primeiro, doutora Karina, por favor. Eu quero tomar parte da palavra da doutora Viseu e esclarecer assim. A criança, ela está se referindo ao lado de uma UTI pediátrica. A criança recém-nascida vai para uma UTI neonatal, cujo ponto de água está ok. Segunda situação que eu quero esclarecer é que a mãe pediu um agendamento para conversar diretamente com o secretário, fizemos o agendamento para ontem às 17 horas e ela não compareceu. Então também gostaria de deixar registrado que a gente está à disposição, está se colocando à disposição para dar toda a assistência e ouvir essa mãe o que ela tem para nos trazer também. Pode ser aqui, Muito obrigado. Senhor Alexandre. Esses problemas, eles não são exatamente a mesma natureza, mas eles estão amplamente coligados, que é a questão das mídias sociais e o barulho que isso faz no mercado. Essa é uma área de especialização minha. O que acontece? Como sugestão, até para poder endereçar esse tipo de coisa, porque tem muito engenheiro de obra pronta por aí, que fica procurando fatos para gerar realmente desconforto geral. E isso é uma contaminação. Uma pessoa fala um negócio errado, sem fundamento. Quantos de nós já não receberam aquele negócio? Olha, precisamos divulgar aqui essa foto dessa pessoa que cada 2.000 cliques ela vai receber não sei quantos mil reais. Tudo isso é mentira. Não existe isso, sequestros, quanto que a gente não vê? Então o que precisa disso? Precisa de um tratamento. Nós estamos numa realidade diferente.
a forma de lidar com a tecnologia e com a informação, nem tanto com a tecnologia, mas com a informação, tem que ser lidada de uma forma diferente, porque isso pode gerar problemas muito sérios. Um problema desse tipo, por exemplo, pode gerar problemas jurídicos. O desenrolar disso ninguém sabe, mas pode gerar problemas jurídicos e desvio de atenção tão gigantescos e tomar tempo e recursos e paciência de todo mundo desnecessariamente. Então, uma sugestão é procurar ver com a área de gestão, da parte de tecnologia da informação, da prefeitura, comunicação pública, enfim, uma maneira. Existem ferramentais hoje onde se faz monitoramento, eu sei que São Caetano não tem isso, faz o monitoramento dessas redes sociais e de tudo que é divulgado. Porque no começo da conversa o Dr. Roberto informou que porque as pessoas, os cidadãos podem, através das mídias sociais, falar alguma coisa tal, e a gente não responde pela mídia social porque isso gera um monte de discussão. Porém, a gente também não pode simplesmente, não vamos responder. Então precisa ter esse mecanismo que diz assim, este tema está sendo endereçado, o senhor pode procurar as respostas em tal lugar. Tem que ter a resposta do Ele tem que ter alguma resposta, ele tem que ver que alguém viu aquilo e alguém está se importando com aquilo, por mais simples que seja. Porque senão gera esse tipo de coisa. Fica só uma sugestão, estou disposto a colaborar. E vamos fazer a partir de agora. Sara. Eu gostaria, ainda dar uma mensagem à Zanetti, né? Eu gostaria, por gentileza, de solicitar aos senhores que colocasse de uma forma transparente um laudo, porque definitivamente se resolve o problema, se houve a contaminação ou não, e de uma forma que a sociedade, o munícipe, tivesse um livre acesso para localizar esses laudos. Porque daí fica claro se houve o problema ou não. Poderia ser, senhores? Deve ser. Por favor. E qual seria o caminho, né? Uma das sugestões que acabou, eu me atropelei, Sara, era a seguinte, manter esses laudos abertos, e não só esses, como os outros. Nós estamos na época de transparência. Lendo, gente, o depoimento da mãe, o meu olhar se voltou para um problema chamado violência obstétrica. Acreditando no que foi escrito, a violência doméstica é o desrespeito à mulher, seu corpo e seus processos reprodutivos. Isso acontece através de tratamentos humanos, transformação de processos naturais do parto em doença ou abuso da medicalização, negando às mulheres a possibilidade de decidir sobre seus corpos. O grande desafio enfrentado do enfrentamento à violência obstétrica é que ela, em nossa sociedade, é percebida como comum. Algumas mulheres acreditam que o parto é um processo sofrido. Por essa razão, não se surpreende quando vivenciam uma experiência ruim. O que elas não sabem é que o parto pode ser uma experiência muito boa. E, com a ajuda de todos, podemos mudar esse modelo que às vezes é ofensivo e machuca. No depoimento acima, que eu não li, por conta da mãe não estar presente, aparecem alguns indícios de violência obstétrica. Desse caso da mãe, que ela chegou aqui como gestante e tal, né? No depoimento acima aparecem alguns indícios de violência obstétrica que podem ser apurados. Propõe a criação de um grupo de trabalho sobre a violência obstétrica, assim como a contratação de doulas para o acompanhamento das nossas gestantes. Então, essa é a sugestão que a gente faz, né, para que a gente possa prevenir, né, esses casos, porque são várias as reclamações, né, e eu tenho certeza que o pessoal do hospital não é nenhum pessoal bandido, tenho certeza que as pessoas não são pessoas com má vontade, pessoas de má índole, mas acaba acontecendo alguns fatos que não faz. Primeiro, o senhor é? Eu sou médico. É o representante da AB. Francisco Tavares. Primeiro, continuando a sugestão do nosso colega Alexandre. Alexandre, eu acho que seria interessante até, por exemplo, mandar uma nota, né, para o jornal que fez essa reportagem, para ele corrigir, por exemplo, com os laudos das caixas d'água, da verificação, tudo que isso não existe, né? Isso não existiu, né? E que a morte da criança está sendo apurada, né? E que o jornal mesmo pode
conseguir essa apuração e verificar o que realmente aconteceu. E com 99,99% de possibilidade que não teve nada a ver uma coisa com a outra. E segundo, sobre essa nota que você fez, a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente vive, o mundo hoje é muito rápido e nós temos modismos, né, a todo momento. De tempos em cada 3 meses, 6 meses, nós temos modismo de dieta e de parto e de outras coisas, né? E a gente tem que verificar, pelas estatísticas, né, a mortalidade da gestante e da criança, da evolução disso ao longo do tempo, né? Então, hoje está na moda essas doulas, tá certo? Quando o parto era feito em casa, qual era a mortalidade infantil? Qual era a mortalidade materna? E hoje, qual é? Então, muito cuidado com isso, né? O parto nem sempre tem uns que são tranquilos, outros nem tanto, né? Depende de uma série de fatores que é incontrolável e que o médico não consegue dominar, né? Então, não é tão simples assim. É isso. Muito obrigado. Inclusive, não com relação aos donos, doutor Tavares, mas com relação ao problema da violência doméstica, existe a doença, existe assim, esse trabalho que a gente apresentou, tem o apoio da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, não com relação às donas, mas em termos da violência doméstica, da violência obstétrica, tem. Mas eu agradeço aos seus esclarecimentos, é importante para isso. Só queria dar uma atenda no seu assunto, Paulo Tavares, é o seguinte, o departamento jurídico da prefeitura foi atrás desse jornal, não existe responsável, ou seja, é um conflito. Você não tem como processar, como solicitar, não existe endereço falso, é um panfleto que é jogado em forma de jornal, né? Parece um jornal. Querido secretário, mas eu acho o seguinte, se esse problema foi trazido para o Conselho e a gente, da melhor maneira possível, fez uma apuração, que, ao meu ver, a explanação do doutor Eliseu e da doutora foi brilhante, inclusive, o problema foi descoberto, entre aspas, foi descoberto pelos métodos de fiscalização do próprio hospital. Então, foi a coleta seletiva para evitar problema que detectou o problema e o problema foi sanado. Eu acho que o Conselho tem que emitir uma nota na página do Conselho de que o problema foi apurado, está sendo apurado e que a burocracia normativa está sendo feita de maneira correta pela Prefeitura e pelo órgão gestor. Tá certo. Os conselhos aprovam? Sim. Então nós faremos. Outra coisa, a manifestação do senhor Oswaldo Lima, eu vou fazer o seguinte, essa manifestação do Dr. Tavares, eu vou passar para o senhor, é uma reclamação do senhor Oswaldo Lima, que veio para nós no dia 18 de novembro desse ano. Desculpe. Eu queria fazer um último apelo para os conselheiros e para os representantes, os convidados. Existe um comitê de mortalidade materno-infantil. Esse comitê funciona no Consórcio Intermunicipal de Saúde, certo? Lá são feitas proposituras das políticas em relação ao controle da mortalidade materno-infantil. É sabido que São Caetano tem a menor taxa de mortalidade infantil da região do ABCD, certo? No Brasil. E nós, da Secretaria, temos o maior interesse de continuar com este número, certo? Com essa meta. Mas a participação do Conselho, da sociedade, nesses comitês, nesses grupos técnicos é importante. Então, eu gostaria que os conselheiros, dentro das suas possibilidades de horário, se interassem, vissem de que forma é a participação e aqueles que quisessem se inscrever e participar dos seus segmentos, seria muito interessante para fortalecer o município de São Caetano no comitê de controle da mortalidade materno-infantil. E deixar claro também o seguinte, né, pessoal? A gente está numa época em que as eleições se aproximam. Então, a gente tem que estar preparado aqui no Conselho, porque várias pessoas vão tentar trazer assuntos, criar escândalos, a gente sabe como essas questões aparecem, nem sempre, geralmente de má fé, né? Elas aparecem de um jeito distorcido. O Conselho tem que estar pronto para atender a população sempre, né? Então,
vem, traz a dúvida, a gente esclarece, mas a gente precisa ter sempre isso em mente, né? Que existem pessoas que estão tentando, às vezes, deturpar as coisas, trazer coisas que não são verdadeiras, ou contar a história do jeito deles. Né? Nesse caso, em conversa com a doutora Karine, com o secretário, com o Eliseu, ficou bem claro que essa questão aí foi uma tentativa assim, meio oportunista, né? Inclusive de tentar relacionar a morte da criança com a questão da água, que a rigor parece que não tem nada a ver, não tem nenhum indício que isso tenha de fato acontecido. Eles estão querendo criar essa celeuma toda. Estou terminando a pauta. A manifestação do senhor Oswaldo Lima, doutor Tavares, eu vou encaminhar para o senhor, que é uma reclamação, ele cita o nome do médico, etc. É uma reclamação em relação ao médico. Então eu vou passar para o senhor essa coisa. Eu queria só ler. E a manifestação do senhor Marco Linfran, falando sobre as cadeiras de roda do pronto-socorro, estão enferrujadas com problema, e de fato isso eu constatei, é verdade, e sabemos uma série de problemas. Por exemplo, tinha que ter lá um maqueiro para acompanhar, porque o pessoal pega aquelas cadeiras, larga na chuva, o pessoal acaba tendo uma série de... Então, precisa pensar com carinho, né, nesse problema. E eu só queria, antes de terminar, vendo essas... Tem a apresentação do Jair, mas eu gostaria de apresentar uma moção de repúdio. Vendo a situação que nós estamos vendo, né? A manifestação é uma proposta que vai ser, quem vai decidir vai ser os senhores. Eu nem posso votar mais como secretário, mas a moção que eu queria apresentar para esse conselho, para a população aqui presente, é o seguinte tema. O Conselho Municipal de Saúde de São Caetano repudia as tentativas de desestabilização do senhor secretário municipal de saúde, Dr. Jesus Alberto Gutierrez, por manifestação política. Nós, conselheiros e conselheiras municipais de saúde, lembramos que desestabilizar o senhor secretário não trará nenhum benefício à nossa população, principalmente num momento de tanta turbulência que afeta a saúde de um modo impactante, inclusive com prováveis contingenciamentos de verba, tanto municipais como federais. Como se não bastasse, temos ainda um cenário preocupante, com o aparecimento de epidemias como dengue, chikungunya e o aumento de casos de microcefalia, resistência bacteriana aos antibióticos, aumento da população SUS dependente, entre outros. A excessiva troca de secretários municipais de saúde em nada contribui para o avanço do SUS na cidade. Pelo contrário, a cada troca, tudo precisa começar do zero. O atual secretário tem mantido um relacionamento respeitoso e harmonioso com o Conselho Municipal de Saúde. Relacionamento esse que não existia com os outros secretários que o antecederam. As medidas que o senhor secretário vem tomando até o presente momento, conta com o respaldo desse Conselho. Mas é preciso avançar, inclusive, com relação aos contratos de prestação de serviços, que deverão ser apresentados a esse Conselho. Precisamos de uma gestão transparente, onde os conselheiros e a sociedade possam acompanhar os contratos firmados, a relação dos funcionários e seus respectivos horários locais de trabalho. Para que isso seja possível, precisamos de um secretário forte, com apoio do prefeito, dos senhores vereadores, da sociedade e desse conselho. Eu queria colocar em votação, eu posso, como a gente acabou terminando a redação aqui agora, né, eu posso ter cometido alguns erros, eu não sou muito tão bom em português assim, né, mas eu queria com as correções, talvez de alguma vírgula, alguma pontuação, eu queria está colocado em votação. Os conselheiros que votam a favor, por favor, levante a mão. Obrigado. Gente, vocês não dá dica. Porque agora eu tenho que colocar aqui aprovado por unanimidade. Vocês erraram. Posso ler? Por favor. O Milton trouxe a ata daquelas resoluções, né? Porque ele falou que eu estava mentindo e eu falei que não era, ele trouxe para provar que ele estava certo. Então eu vou ler para vocês verem, aí vocês analisem quem é que está certo. Tá? Então é o seguinte, duas resoluções, essa é uma ata
ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de São Caetano do Sul, realizada em 19 de novembro de 2014. Quem é o secretário? Quem era o Samu? 19 de novembro de 2014. Quem é o secretário do Conselho? São Marcos. Doutor Salmar. Então vamos lá. O que ficou decidido? 2 resoluções foram colocadas para aprovação. A primeira, que, a partir dessa data, as deliberações do Conselho Municipal de Saúde de São Caetano do Sul, a respeito de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, pressupõem o acesso do Conselho Municipal de Saúde aos trabalhos das comissões de licitação, editais, sessões, bem como a gestão dos contratos e estoques. Primeira resolução. Tá? A segunda, que, a partir dessa data, as deliberações do Conselho Municipal de Saúde a respeito de questões financeiras dependerão de parecer prévio de auditoria independente contratada pelo Poder Executivo. Certo? Então, quer dizer, se trazem um assunto financeiro aqui, que diz a respeito de compra de medicamentos, produtos para a saúde, eu estou errado em dizer que a resolução está obstante porque nós não tivemos acesso a editais de licitação, trabalhos das comissões, gestão dos contratos e estoques? A resolução não diz isso? Não está aqui? Não está. Com a palavra o senhor Jairo, que vai falar sobre... já viu? Calma, compartilhei aqui. Desculpa, o assunto é... Centro de reabilitação. Me perdoe. Nós podemos sair daqui lá? Vamos que dá para ficar aí, viu? Se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Milton, você apaga para mim? Não sai fácil. Já era acontecendo na entrada do final.